Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfor, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais. Neste espaço, convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar conosco sobre a sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista, e atuo na cobertura do setor de negócios, empreendedorismo e carreiras há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e curto muito cada um desses momentos, porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além, claro, de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje, eu vou conversar com Alexandre Magalhães, que é CEO da empresa Alps One, que desenvolve ferramentas e soluções digitais para o segmento automotivo e que atende aí, além das 18 lojas do Grupo Carbel, mais 300 lojas em todo o Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast. Eu estou ansiosa para saber tudo o que trouxe você a este momento da sua carreira, do seu negócio e o que você está fazendo neste momento para aprendermos tudo isso com você. Obrigada por estar conosco. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia e falar sobre essas mudanças grandes que estão acontecendo no segmento. Nossa, o seu setor, então, está passando por mudanças incríveis. A gente vai chegar lá, mas antes eu quero entender como é que você se envolveu com esse maravilhoso e desafiador mundo da tecnologia. Você já estudou na graduação tecnologia, gostava de novidades, que se envolvia com as novidades? Como é que você se envolveu e chegou nesse setor de tecnologia? Na verdade, eu me formei em administração e meu início todo foi no setor de finanças, só que tinha sempre um sonho de trabalhar com marketing, né? Nunca achei que ia ser com marketing digital, né? Uns 10 anos depois da carreira de finanças, né, que foi onde eu comecei, me especializei, fiz uma gestão em projetos e queria entrar na área de marketing. Então, eu sou do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, e comecei minha carreira por lá em marketing digital, numa agência local. Depois abri alguns estados do Brasil para essa empresa e depois tomei a atitude de querer criar uma própria, né? E comecei a carreira aí de desenvolver empresas. Criamos uma empresa automotiva no estado do Rio Grande do Sul a nível nacional, muito interessante. E eu recebi, há uns 5 anos atrás, o convite do Grupo Carbel para montar uma empresa de tecnologia com eles, né? Então vim para Belo Horizonte para desenvolver uma empresa do zero com eles de tech, criando ferramentas, né, do segmento e testando, usando o Grupo Carbel como um grande laboratório. Essas ferramentas dando certo, né, serem colocadas a mercado. Né? Hoje, quase 5 anos de empresa, nós atendemos todo o Grupo Carbel e mais de 300 concessionárias do Brasil todo. Então, graças a Deus, está indo muito bem, né? E nesses últimos 2 anos, com a questão do Covid, nós desenvolvemos novas ferramentas e vem tendo cada vez mais grandes avanços a empresa nesse segmento. Então, a gente está muito satisfeito e muito esperançoso, né, com o desenvolvimento da área como um todo. Alexandre, você já está em Belo Horizonte, então, aí há pelo menos 5 anos e sabe que o Grupo Carbel é uma referência de qualidade de gestão aqui em Belo Horizonte e eu quero explorar um pouquinho mais essa parceria com o Grupo Carbel. Você veio com a hipótese ou a proposta de que o Grupo Carbel fosse seu sócio nessa nova empresa ou você foi desafiado como fornecedor mesmo? Na verdade, há anos atrás eu já era um grande fornecedor do grupo, né? Dessas outras passagens de tecnologia em outras empresas e da que eu próprio tinha criado no Sul. E aí eles me fizeram um convite porque, que nem você falou, um grupo muito grande, muito forte, né, e muito voltado para a tecnologia, e me fizeram um convite para criarmos uma empresa do zero aqui em BH, né, desse segmento. E eu prontamente aceitei pelo relacionamento que eu já tinha. Nós já se conhecíamos há uns 6, 7 anos antes de vir montar essa empresa. Então, o relacionamento já era muito bom, nós já tínhamos as mesmas ideias
né, de desenvolvimento de ferramenta, e o grupo não tinha uma empresa que pudesse colocar na prática tudo aquilo que seus diretores pensavam, né? Nós nos encontrávamos em vários eventos nacionais e internacionais de tecnologia, e o convite, então, foi nada mais, nada menos que reforçar todas as ideias que eles já tinham de tech e das que eu tinha de criar, né, grandes soluções para o segmento automotivo. Graças a Deus, hoje a gente atende o grupo e desenvolve várias ferramentas com eles, e depois também, né, atende o mercado. Então, a proposta do grupo era poder criar soluções na prática, né, porque só de ideia e só do papel não adianta, né, tem que colocar na prática, e eu sou uma pessoa muito prática, entendeu? Então, as minhas ideias, mais coisas do Grupo Carbel, a gente junta, coloca na prática, testa no grupo e dando certo, né, vai a mercado. E tem sido, né, uma fórmula de sucesso muito grande, né? Com certeza, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais detalhes dessa parceria, da solução que você leva para o mercado, mas uma curiosidade, Alexandre, você já trocou o chimarrão, se é que você era um adepto, pelo cafezinho com pão de queijo ou não? Já até esqueci um pouco o chimarrão. Eu nunca fui de fazer chimarrão, né? Mas assim, sempre a gente toma, né? Todo gaúcho toma chimarrão, né? Que se preze. Quando eu vim para cá, eu ainda trazia um pouco de erva, né? A erva do chimarrão, obviamente. E com o tempo, né? Foi diminuindo a erva, diminuindo, aumentando o pão de queijo, aumentando o cafezinho. E hoje, olha, se eu não me cuidar, né? Porque vou em academia, né? Me cuido, mas assim, o pão de queijo, ele é quase que igual o café, né? Toda hora tem um pão de queijo, toda hora tem um cafezinho. Tem. Olha, mas nada que subir montanha e descer montanha não possa corrigir, viu? Não, aqui é muito legal, né? O estado é muito bacana, essa questão de montanha, eu ando de bicicleta também, então aqui é muito boa a região, a terra de vocês é muito bacana, lembra muito a região do sul, né? E ainda tem, né, toda a região tem os seus encantos. Então aqui em Minas Gerais também tem muita coisa legal, a ideia de vir para cá vem dando muito certo a empresa. Eu também gostei demais da cidade, me adaptei muito rápido, me sinto muito à vontade aqui. Que bom, eu amo Belo Horizonte. Seja bem-vindo então e continue sendo bem tratado pela nossa cidade. Voltando agora então aos negócios, quando você então fundou a Alps One, você tinha uma missão nada fácil de desenvolver ferramentas disruptivas para o segmento automotivo. Então eu quero entender esse começo. Como é que se monta um negócio disruptivo? É fazendo desde o processo básico de gestão ser diferente, além do propriamente da tecnologia também, obviamente, ser diferente? Ele é. E o começo não foi fácil, não. Né? Não vá pensar que por ser o Grupo Carbel um sócio, né, e a vida ser fácil. Não é. Tecnologia nunca é. Eu, por exemplo, vim para cá e nós tínhamos uma ideia de usar determinada tecnologia. Chegamos aqui, contratamos profissionais e nos deparamos com algumas dificuldades, né? E tivemos que remodelar o negócio depois de 3, 4 meses e começar do zero, né? Uma base que a gente já tinha preparado toda. Mas por que você não conseguiu seguir com essa tecnologia que vocês tinham pensado? Porque nós tivemos algumas dificuldades de mão de obra de pessoas na região, né? E da própria tecnologia para o que a gente queria criar e desenvolver, né? E na época, quando a gente começou a empresa, também a gente tinha algumas ideias que a gente teve que mudar, né? E nessa mudança de decisão nós tivemos que começar do zero de novo. Então nós tivemos um início difícil, né? Conseguimos recuperar isso, né? Graças a Deus, e hoje vai muito bem. Mas não foi nada fácil, não. Mas nunca é fácil, né? Eu já venho da segunda empresa de tecnologia criando do zero, né? Uma segunda startup, e a outra que eu montei também a gente teve muita dificuldade. Então, eu já tinha algumas experiências já na área de tech, sabendo, né, os possíveis riscos, né? E a gente já tinha até mitigado isso. Então, assim, estava no radar, mas não se sabia que iria acontecer de novo, e aconteceu. Qual foi o primeiro produto da Alps One? O primeiro produto da Alps One foi um chat robô, né? Um chat que até os meus próprios sócios do Grupo Carbel
na época, quando a gente começou a fazer aqui, diziam para mim, Alexandre, mas já tem algumas empresas disso, o pessoal não gosta de falar com robô, né? Sempre tem internamente pessoas que concordam e pessoas que discordam, né? E a gente vai tentando criar um consenso. Criado o consenso, desenvolvemos a ferramenta, fomos ao mercado, começamos isso super bem, né? E hoje é uma das ferramentas que a gente mais usa, que o Grupo Carbel usa, né? Todas as lojas deles usam, dos nossos clientes, né? Desses mais de 300 clientes, mais de 80% deles usa este produto, né? Porque é uma solução muito amigável, né? O usuário, às vezes, se sente muito incomodado de deixar seus dados num formulário, né? Muitos deles não gostam disso. Até aqui em Minas, né, que o pessoal é mais desconfiado, mas ainda, né? Então, o chat ele é uma forma amigável, né, de você criar perguntas e respostas, né? Tem inteligência artificial, né, que consolide, né, uma interação mais amigável, né, mais suave com o consumidor final. A gente desenvolveu ele, que nem falei hoje. Hoje é a ferramenta que, de todas as estruturas que a gente cuida de automotivo, de marketing digital, uma das que mais são utilizadas, né? Então, um site, uma estrutura de site automotivo, né? Você tem lá o formulário, que a pessoa vai lá e preenche os dados, tem o chat e tem outras que a gente foi desenvolvendo. E a gente sempre foi muito crítico nessa situação de tentar entender os movimentos do usuário, né? Que nem a gente falou aqui, né? Praças como Belo Horizonte, Curitiba, são praças muito críticas no Brasil, no sentido de um produto ter uma boa aceitação. Então, a gente sempre fez muito teste nessas praças. Nós temos muitos clientes em Curitiba e aqui, não só o Grupo Carbel, outros concessionários também, né, que foi uma segunda barreira, né, a gente conseguir quebrar aqui em Minas Gerais, que era, pô, como pode uma empresa de tecnologia que é de um grupo automotivo, eu também ser atendido por ela? Eles vão saber da minha estratégia, eles vão saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e hoje a gente conseguiu desmistificar muito isso, né, porque são operações independentes, né? Obviamente que ter o Grupo Carbel é muito bom, que nem você falou, um grupo muito consolidado, né? No mercado mineiro e também nacionalmente, muito reconhecido pelas práticas, né? Mas assim, hoje a gente consegue atender clientes, né? Além do Grupo Carbel aqui em Belo Horizonte, no Brasil todo. Né? Mas respondendo a tua pergunta, né? A nossa preocupação sempre foi assim, nessa primeira ferramenta, criar uma experiência de usuário mais amigável que deixar os dados no formulário. Na sequência, a gente foi desenvolvendo outras, entendendo que o usuário, às vezes, não queria só conversar também no formulário ou só num chat, e assim a Alpes foi nascendo. Então, a Alpes sempre nasceu na necessidade do usuário, na dor do usuário. Então, a gente sempre se preocupa qual é a dor do usuário, né? E em cima dessa dor, a gente tenta atacar com algumas soluções. Alexandre, você falou aí do chat, do robô, e eu tenho a minha percepção de consumidora e sei o tanto que as empresas que fazem esse tipo de serviço têm evoluído. Porque no começo, o robô não entendia nada que a gente perguntava, ele estava mal parametrizado, não sei que algoritmo era aquele. Mas hoje é de uma eficiência que eu falo assim, gente, eu prefiro o robô do que um atendente mal-humorado às vezes ou muito ocupado. Ele responde em fração de segundos. Então a minha pergunta para você é, como fazer a programação? Eu não sei se é o uso de algoritmos que garante essa destreza, essa rapidez do robô e também uma correta lógica por trás, né, da forma como ele é acionado e da maneira como ele responde. Como é que vocês fazem para evoluir continuamente o chat feito pelos robôs? Hoje as ferramentas de machine learning, elas ajudam muito nisso tudo que tu falou e um pouco mais, né? Porque elas trazem inteligência de dados para te saber como que tu vai trabalhar, né, essas parametrizações. Então, hoje o mercado evoluiu muito, 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 muito nisso, né? Tem vários tipos de chat, né? Tem chats que são 100% robôs, tem chats que são humanizados, né, que eles vão até certo caminho, e quando chega naquele caminho que eles entendem que tem uma certa dificuldade de evoluir ali, né, um nível de estresse, né, que a gente chama, com o usuário, né, e você quer dar mais alguma possibilidade para ele, você também pode colocar um humano, né, em algumas operações mais complexas, né, você pode atuar assim. Como em coisas simples, pode deixar
só ele, mas eles vêm evoluindo, até nas questões complexas também. A ideia é sempre tentar facilitar, né, para o usuário, que nem você falou, cansei, e a gente criou a ferramenta porque a gente cansava de ver, do próprio Grupo Carbel, quando a gente foi fazer testes, como é que funcionava o usuário, né? Nós fazíamos vários testes de cliente oculto, o cliente entrava no chat e ninguém atendia. Chegava sábado e domingo, o chat estava no ar, mas tu entrava e dizia que era para entrar numa outra forma de se comunicar porque estava fora do horário de serviço, né? Porque não tinha uma pessoa para atender. Então você vai ficando desconfortável com aquilo, né? É uma ferramenta que está ali, mas não te atende, né? Da maneira que você quer. E com os robôs você tem um atendimento linear, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando você quer trabalhar alguma coisa mais complexa, você pode botar um humano, né? De uma maneira que possa resolver o problema. Então, assim, a questão, de novo, né? Voltando aí do machine learning, ajuda muito hoje. Então, tudo isso que a gente falou, os bancos de dados, né, as parametrizações, né, as ideias de conversação, né, vêm todas evoluindo demais. Alexandre, dentro desse processo de evolução, quando o Grupo Carbel te lançou esse desafio aí de desenvolver essas ferramentas, então, disruptivas para o segmento automotivo na área de marketing digital, eles já haviam tido experiência com alguma ferramenta ruim? O que eles queriam era desbravar esse setor, esse serviço dentro do negócio? Todas que eles tinham problema ruim me trouxeram. Então, eu comecei a empresa cheio de dor, né? Então, assim, um checklist deles com um monte de problema, né? E obviamente, assim, de dores que eu digo do cliente, né? Do que o cliente queria resolver, né? Do que eles sentiam que tinha um entrave. Então, saímos, né? Desenvolvendo ferramenta atrás de ferramenta para melhorar a experiência do usuário no concessionário, da porta para dentro, né? E hoje a gente já tem ferramenta da porta para fora, né? Então, o grupo e os clientes que atendemos hoje conseguem criar experiências do cliente com um showroom virtual da porta para fora, expandindo sem precedentes, né, a forma de tratativa de negociação sem ter que ir na loja. Então, hoje com a gente vai na loja só para buscar o carro, né, para o carro ser apresentado, obviamente, né, e levar o carro. Se quiser, não precisa nem ir na loja, fica em casa, né, que não só o Grupo Carbel, mas outros concessionários que atendemos, né, leva o carro no cliente. Então, Alexandre, aquela história de tocar o sino porque comprei um carro zero caiu em desuso. Em algumas marcas tradicionais japonesas ainda tem, tá? Mas, assim, na maioria das concessionárias não. Então, essa questão que a gente fala de métodos disruptivos com a crise do Covid agora acelerou demais. A gente trabalhou muito no primeiro semestre do ano passado, desenvolvemos algumas outras soluções aí muito boas e que estão tendo uma aderência muito forte, né? Agora, mesmo, né, a gente já vindo aí, né, com a primeira dose na população muito bem encaminhada, né, partindo para a segunda agora, as ferramentas entraram, ficaram e vão ficar, né? Então, assim, todo o Grupo Carbel e os clientes que a gente atende no Brasil todo expandiram demais o raio da atuação da porta para fora, né? Novos processos internos desse segmento foram criados e hoje existem equipes dedicadas, né, a atender o cliente da porta para fora. Então, deixa eu entender agora, dentro desse processo da Alps One, em relação às campanhas, anúncios que vocês consideram aí mais qualificados e que melhoram o retorno aí do investimento feito naquele tipo de campanha, de propaganda. O que é o diferencial? De que maneira que você está usando a tecnologia para ser mais assertivo nessa captação do cliente? Já que a gente falou aqui no contato ativo do cliente, quando ele procura as concessionárias, quando ele procura o Grupo Carbel ou seus outros clientes pelo país. Mas e quando é você que vai atrás do cliente? Como é que você formata isso usando o melhor da tecnologia? Olha que legal. Quando começou a crise agora e a gente foi desenvolvendo outras ferramentas, né, nós tivemos o primeiro baque, né, no segmento. O que aconteceu? As lojas fecharam. Você não podia ir em loja, correto? Não só loja automotiva, mas o comércio, certo? Então, a empresa entrou, né,
numa ideia de o que nós vamos fazer agora, como é que nós vamos ajudar os nossos clientes, porque o nosso cliente, ele é o concessionário, ele é a montadora, correto? Mas também ele é o cliente final. Então, o que nós vamos fazer para continuar juntando os clientes, compradores de automóvel e que usam desse bem para se locomover, né? E os concessionários e as montadoras que vendem esses carros e o cliente não está podendo ir lá. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de Live Car, né? Que são salas de videochamada que a gente acopla, né? Como um script no website dos clientes do Brasil todo. E notifica o cliente no WhatsApp. Ele entra num link e cai na sala. E a sala é gravada. Passado esse atendimento, os gerentes de venda medem, né, e qualificam e treinam as suas equipes para ver como é que está sendo esse processo. Então, essa ferramenta caiu no gosto, está indo super bem. No início se tinha dificuldade, porque essa ferramenta era usada pelo vendedor, e o vendedor, acostumado a receber o cliente na loja, né, não conseguia atender, né? E os concessionários foram evoluindo e criando equipes dedicadas para atender esse cliente digital da porta para fora, não só mais ativo, né, recebendo, né, procurando, como também recebendo. Então, essas pessoas na concessionária usam a ferramenta de uma maneira receptiva, né, o cliente sendo ativo, eles receptivos, e eles ativos. Eles enviando um link no WhatsApp do cliente, o cliente entra naquele link e cai numa sala totalmente customizada, com o logo do concessionário, logo da montadora, né? E aí ele vai no showroom, né? E demonstra o carro ao vivo, entra dentro do carro, sai, né? Bate chaves, bobear, tem vendedor que entra dentro do carro e faz um test drive sozinho, e a pessoa de casa vendo ele dirigir o carro, falar do carro, né? Trazendo uma realidade, uma experiência muito bacana. A gente já viu vídeo de gente fazendo isso lá no Rio Grande do Sul, na terra. Ah, não, eu quero ir na concessionária testar. Não, mas tem muito cliente que vai na concessionária ainda. O processo de compra, ele é total concessionário. Mas esse início, né? Esse início de conversa, ele é super importante. E essa humanização desse processo, né? Porque a gente estava falando lá do chatbot, que é robô. Então tem a questão automatizada e tem a questão humanizada. E essa questão humanizada foi travada, foi proibida, né? Porque não podia ir na loja. E aí nós criamos essa ferramenta. Essa ferramenta hoje, ela é um concorrente de grandes players mundiais, como as salas de videochamada do Google, né? E tem várias outras ferramentas, né, de mercado, né, que a gente entrou nesse segmento. Então a gente entrou num segmento de live, né? E agora estamos entrando de live e-commerce, de forma que nós esperamos no Brasil que isso cresça tanto no automotivo, que os sites que a gente desenvolve para o segmento automotivo, sendo feitos pela nossa empresa ou não, mas tendo live, o cliente vai poder fazer toda a tratativa dentro da live, ser atendido, né, negociar o carro e pagar o carro, né? Porque agora nós vamos colocar o commerce dentro do live, então vai ser os live commerce. Os live commerces hoje no mercado são grandes booms, principalmente em vendas complexas. O que a gente chama de venda complexa, né? A venda de um carro. Que nem você falou, Alexandre, eu não deixo de comprar um carro sem ir na loja. Ótimo. Mas você pode iniciar uma boa parte desse processo dessa maneira, correto? E ir no concessionário para fazer um test drive, ir no concessionário para buscar o carro. Mas tem várias etapas antes aí que você pode concluir de casa ou da empresa. E muitas pessoas, né, não têm tanto tempo para isso. Não, mas foi uma adaptação rápida e criativa, né, que vocês fizeram em função desse problemão que a pandemia trouxe. Total, a gente entrou numa dor que o nosso cliente tinha, Alexandre. Ou eu vou quebrar, ou tu reduz o meu valor, ou, né, porque nos procuraram revendo tudo que era valor, né? E aí nós devolvemos, não, nós vamos se abraçar, nós vamos ser solidários. Nesse momento nós vamos criar algum mecanismo de você continuar trabalhando, né, e atuando, né? E aí criamos isso e, depois do chatbot, a segunda ferramenta mais comercializada para a nossa empresa são as questões das lives, né? Obviamente o segmento mudando muito também e criando equipes dedicadas só para isso.
Alexandre, agora, apesar de toda essa capacidade criativa de usar o marketing digital de uma forma interessante e disruptiva, eu vejo que o segmento automotivo é um anunciante frequente da mais forte das mídias tradicionais, que é a televisão. Por que esse hábito ainda se mantém? Se mantém porque ele é de alto impacto e de uma percepção alta também. Só que vem perdendo cada vez mais espaço, né? Se nós formos ver os grandes players de mercado, né, na TV, você vê também que atuam com multiplataformas e se comunicam já na TV dessa forma, correto? Então eles vêm e falam todas as questões digitais que eles já atuam e as suas plataformas, e vem, né, diversificando a sua receita da perda que vem da TV e do ganho que vem essas múltiplos canais de mídia digital, né? Então, assim, é importante, entendo que ainda vai por muito tempo ser, né? Mas vem perdendo a representatividade ano a ano muito grande do que se tinha, né? Hoje, antes era o principal meio, certo? Hoje é mais um meio. Então, assim, cada vez mais vem se tornando mais um meio. A televisão, o rádio, né? Eles nunca vão deixar de existir, nunca vão deixar de ser importantes, né? Acredito muito nisso, acredito muito na força complementar, que é o quê? O online sempre vai existir, o offline também vai sempre existir. Os dois vão caminhar de mãos dadas, mas com representatividades, né, mais parelhas. Não vai mais ser o que era tão distorcido, né? Então, assim, TV super importante, rádio super importante, dois meios de comunicação extremamente de alto impacto, mas o digital, né, num nível de paridade muito parecido daqui para frente. Muito mesmo. Você consegue me dizer o percentual pelo qual o live commerce responde atualmente? Hoje a gente não tem esse número preciso, né? Tivemos reuniões até com algumas empresas de mercado, entre elas o próprio Google, né? Mas ele já vem vendo isso, mas vai crescer muito. Hoje não se tem um número preciso, não, mas assim, o que eu sei te adiantar é que grandes marketplaces nacionais e mundiais vêm desenvolvendo seus live commerces de forma individual, com equipes de tecnologia internas, né? Então, assim, isso vai acontecer e vai pegar. A Alps está desenvolvendo live commerce não é para os grandes marketplaces, até porque eles já têm as suas equipes que estão fazendo isso. A Alps está desenvolvendo isso para um varejo de pequeno e médio porte que não vai ter condição de desenvolver e vai fazer uso da nossa ferramenta. Ô, Alexandre, a gente já está caminhando para os minutos finais do nosso podcast e eu preciso tocar em alguns assuntos importantes com você. Eu quero trazer agora a questão das disrupções tecnológicas no formato do carro, na tecnologia que constrói o carro. E aí a gente tem o carro elétrico, que muda muito, né, a forma de você lidar aí até com o abastecimento, mas sobretudo com o desempenho do carro. Tem uma série de mudanças para o motorista, para as fábricas, e eu quero entender como é que fica essa mudança para a concessionária e falar também dos carros autônomos, que estão chegando ainda de forma lenta aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais, mas que estão cada vez mais falados e ocupando mais espaço nas discussões mundiais sobre o futuro do setor automotivo. Como que a Alps One enxerga essas duas linhas de tecnologia que estão já conquistando tantos países? A gente vê com muito bons olhos e cada vez mais isso vai se desenvolver. Aqui no estado de Minas Gerais, não sei se vocês sabem, mas vai ter e já teve, né, pelo governo até autorizando uma fábrica, uma indústria, né, de carros elétricos, 100%. Tá? Não me recordo a cidade aqui, mas vai começar as operações em breve. Né? Então, Minas Gerais, de novo, saindo na frente, né, tendo uma fábrica assim no Brasil. E tem em São Paulo também de caminhões e aqui vai ser de automóveis, eu não me recordo o nome da marca. O próprio Grupo Carvel já tem operações, né, nesse sentido. Algumas das suas empresas trabalham só modelo de locação, né, e de aluguel, né, com contratos com período determinado para carros dessa natureza. E no mercado internacional vem crescendo muito essa questão. Aqui no Brasil, alguns veículos elétricos, né, e autônomos você vê que já chegaram. Então, assim,
Alguns outros países já têm, né, acordos de determinado período de tempo, não tem mais o carro a combustão. Então, hoje você já vê algumas montadoras premium no Brasil trabalhar com carros a combustão e carros elétricos, de alta qualidade, de alta performance. Então, assim, esse mercado vai cada vez mais acelerar nesse sentido, né? O Brasil está um pouco atrás só dos mercados mais desenvolvidos nesse sentido, mas cada vez mais, ano a ano, cada montadora vai começar a trabalhar e comercializar esses produtos por aqui também. Alexandre, eu sei que está no seu radar aí para o futuro das operações da Alps One ser o maior shopping de soluções para o setor automotivo, né? Considerando aí a performance no marketing digital. O que isso significa? O que vem por aí? O que vem é uma grande cesta, né? A nossa ideia é que o nosso cliente, que as montadoras do Brasil possam consumir tudo o que a gente puder desenvolver, tendo um único fornecedor, né? E um fornecedor que desenvolve essas ferramentas. Então, a gente fica muito feliz de ver que em 5 anos a gente conseguiu se posicionar no mercado já brasileiro, né? De uma forma mais representativa, sermos reconhecidos de norte a sul do país, né? Por essa quantidade de soluções. E a gente quer cada vez mais desenvolver, a gente não quer parar por aí, não. Mas você está prevendo algum investimento por agora para fazer essa estrada ficar mais sólida? Sim, do próprio live commerce, né? Hoje a ferramenta ela é um live car, ela é uma sala de videochamada que ela não tem o commerce, ok? E agora a gente quer colocar isso, só que o mercado não consome ainda, que nem você falou. Você mesmo disse, olha, para eu comprar um carro eu tenho que ir na loja, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, esse desenvolvimento dessa ferramenta é um desdobramento que a gente tem que fazer para facilitar essas negociações entre cliente e loja. Então, assim, vem muito investimento da Alps para essa própria ferramenta do Livecar, né, e para outras plataformas que a gente entenda que vão unir cada vez mais e facilitar cada vez mais o processo de compra e de comercialização, né, desse segmento no Brasil. Então, para quem está nos ouvindo entender melhor como é que você faz para atender lojas de marcas diferentes espalhadas pelo país, você adapta a sua ferramenta para o site, por exemplo, desta empresa, ou você tem um ambiente neutro, que talvez ali você, claro, personalize com a marca, com as cores dessa concessionária, para que ela possa, dentro do seu, digamos, marketplace, funcionar com essas ferramentas de venda. Exatamente. A gente tem para cada serviço, a gente tem uma solução que, cada vez que a gente vai desenvolver, a primeira pergunta que a gente faz é como que isso pode ser comercializado nas nossas estruturas de tecnologia, bem como na de terceiro. É fácil? Vamos desenvolver. É complexo? Não faz. Então, tudo que a gente entende que é escalável, a gente desenvolve. Então, as soluções que a gente tem, como chatbot, como Livecar, que vai ser o Live Commerce agora, elas não têm barreiras de entrada, né, nas nossas tecnologias, nem na tecnologia do concorrente. Então, hoje a gente tem grande capacidade de ter essas duas ferramentas, que nem eu falei, em todo e qualquer site brasileiro, independente da tecnologia que ela é desenvolvida, né? Então, isso é muito importante, né, porque tem 100% de aderência. Ou seja, flexível, né? Totalmente flexível e customizável, que nem você falou. Então, a gente já deixa algumas situações, né, que o concessionário pode customizar, prepara isso, né, e passa para ele pedir para suas empresas de tecnologia instalarem nas suas estruturas, né, e vai em frente. Então, assim, é muito amigável e muito fácil isso que a gente faz e desenvolve, tá? Alexandre, minutos finais, eu quero tocar no assunto que você falou comigo no começo da nossa entrevista, quando você disse que o primeiro formato de tecnologia que vocês escolheram para implantar a Alps One, você percebeu que o mercado não estava pronto, não tinha quantidade adequada e suficiente de profissionais qualificados e você precisou recuar. A minha pergunta é, quando que o empreendedor deve ser turrão e insistir
E quando que ele deve recuar sem remorso? Eu acho que tem que recuar sem remorso quando você vê que está errado. Você não pode bater cabeça e insistir. Você tem que saber quando erra, né, e começar de novo. Essa questão nossa de empreender faz a gente aprender que vão haver erros. Você vai errar. Agora que você tem que entender que tem que ter perseverança de continuar entendendo aonde errou. Se você entender onde errou, né, e continuar, mas não continuar no erro, você tem sucesso. Se você bater cabeça e for turrão, né, e continuar naquele caminho, é por isso que algumas empresas não têm sucesso. Então, assim, a grande inteligência do negócio é entender onde está errando e corrigir o caminho. Mas parar nunca, desistir nunca. Errar pode. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham com a gente aqui, você pode e vai errar. Porque a gente está tentando algo novo, algo disruptivo, então você vai errar. Agora, o que você não pode fazer é persistir no mesmo erro. Persistir no mesmo erro jamais. Então, na nossa cultura, na nossa empresa, você vai errar. Porque tudo que você está tentando fazer é algo disruptivo. Então, você vai errar. Você vai. Você não pode continuar errando na mesma coisa. É um equilíbrio delicado, né, Alexandre? Porque você precisa ser determinado ali, insistente, para você não sair desistindo quando surge o primeiro problema, mas também tem que ter uma mistura ali de sensibilidade com sabedoria, pesquisa e inteligência para saber quando algum problema já é indício de fracasso total. Total, e nesse meio de tecnologia a gente tem pessoas experientes e muitos inexperientes. E como o mercado está muito, muito aquecido, cresceu demais e hoje ele é muito competitivo. Então, assim, é muita gente jovem nesse meio que você tem que desenvolver, sabe? E aí tem que ter os experientes para poder dar o caminho. Graças a Deus, hoje eu não tenho muito tempo, mas 10 anos me deram uma cancha nisso, né? Fora a experiência que eu já tive financeira de mercado, de objetivos e metas muito audaciosas, que me fazem ser muito claro naquilo no que a gente quer para a nossa empresa, né? Qual é o próximo passo, onde a gente quer chegar. E aí essas pessoas, quando entram para aprender, entram para testar, né? E são muito objetivas e querem tudo para ontem. Então você tem que trazer e pegar isso e criar, né, o melhor das coisas, que é essa bravura, essa destreza, essa vontade de querer criar tudo rápido e fazer as coisas para ontem, com também uma experiência. Isso aqui é o melhor caminho, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai, né? Algumas lições que a gente já teve de mercado. Então, assim, quando a gente traz e devolve isso para eles e eles começam a interpretar e voltar com você com outras alternativas, é uma troca muito bacana, muito legal. Então, assim, a gente faz direto na empresa. Alexandre, você tem filho? Ainda não. Não? Pretende ter? Com certeza. Então eu vou te fazer uma pergunta de futuro aqui, absolutamente de futuro, hein? Quando o seu filho tiver lá, aquela fase de perguntar tudo, né? Lá pelos 5 anos, às vezes até um pouco antes, eles estão tão precoces, e falar assim, papai, o senhor acha que eu devia ser empresário? Essa história vale a pena? O que você vai dizer para ele? Vou dizer que vale muito. Eu acho que vale sonhar e vale tentar colocar isso em prática, que nem eu te falei. Quando eu entrei nessa questão de ser empreendedor, eu não tinha R$1. E para eu pagar os meus estudos, tudo, eu tive que ir para uma área de administração antes, que ela era melhor custeada para mim. As empresas que eu trabalhava me reembolsavam parte disso, né? E quando eu consegui criar uma independência financeira, eu disse, eu vou fazer o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis fazer, né? Que foi trabalhar com marketing, né? E aí entrei nessa carreira de digital e faço com amor. E trabalhando em empresas de outras pessoas, né? Eu sempre tinha vontade de criar de A a Z, né? Tipo, uma solução que eu pudesse atender a pessoa no todo, porque eu acredito que se a gente atender o consumidor final, ele vai ficar satisfeito. E eu tinha essas barreiras, as pessoas só queriam ganhar dinheiro. Não, só quero crescer minha empresa, esse produto é bom, isso aqui a gente cresce, isso vai dar certo. E aí eu fui para minha carreira de empreendedor e não me arrependo de nada, não. Né? Muitas vezes fui chamado, né, de cigano, porque já tive em alguns estados morando do Brasil. Cheguei em Minas Gerais e estou aqui com um grupo que é muito sólido, muito bacana. A gente tem uma sociedade muito, muito, muito legal, muito,
muito próspera, e depois desse início difícil que eu já sabia que ia ter, que poderia ter e teve, né? Tá indo, graças a Deus, muito bem, né? E a gente está sendo cada vez mais receptivo. Então, assim, a mensagem que eu deixaria é: acreditem nos seus sonhos, né? Não deixem de acreditar, não deixem de correr atrás deles, né? Por mais difícil que eles sejam, tentem, né? E se não der certo uma vez, tenta de novo. E se não der, tenta de novo. Uma hora você vai conseguir, né? A perseverança, ela tem que existir, você vai conseguir. Não desistam dos seus sonhos, porque vale a pena ser empresário, vale a pena empreender. É difícil? É. Mas o que não é difícil? Acordar todo dia de manhã para trabalhar é difícil. Eu sei o que não é difícil. É só o que está pronto, Alexandre. O que já está pronto, está feito e acabado, isso é fácil. E mesmo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não fico acomodado. Então, assim, eu fico muito incomodado quando eu fico sempre fazendo a mesma coisa, entendeu? E essa geração nova, ela é totalmente incomodada. Ela não pode fazer sempre a mesma coisa. Então, assim, e o mercado cada vez pede por coisas novas. Então, assim, você tem que tá ligado, né? E ver quais são as tendências aí e ir para cima, né? Então, assim, eu sou muito para frente, muito determinado, muito dinâmico e não aceito ficar parado, não. Então, assim, quem quiser empreender, tem que empreender, porque a nossa terra é boa demais, muito criativa, eu não consigo ver país nenhum mais criativo que a gente, não. E essa criatividade toda, quando colocada em prática, com pessoas sérias, né, e comprometidas com um propósito, né, tudo dá certo. Eu só acho que essa geração nova tem que entender os propósitos, né, porque entendendo o propósito a gente vai muito longe, né? Como é que vai perpetuar as coisas? Mais importante ainda. Então, hoje, por exemplo, a Alps One é uma empresa que está muito preocupada em como que ela vai perpetuar no mercado, o que ela vai desenvolver é bom, é sadio, né? E não só lucrativo. A lucratividade vem junto dessas outras coisas que a gente também pensa. Excelente, Alexandre. Essa inquietude do empreendedor, essa vontade de deixar sua marca, de ter a ideia, de implementar a ideia, de ver a ideia sendo estruturada e dando resultado, é de fato o que faz o perfil de sucesso do empreendedor. Então é até bom as pessoas que estão nos acompanhando ouvirem você ter essa narrativa, compartilhando as suas dificuldades, as suas conquistas, os seus aprendizados, porque a pessoa já vai fazendo ali uma autoanálise, né, para ver se ela tem a disposição para encarar essa inconstância do mundo dos negócios, que hora está para um lado, hora está para o outro. Você tem que se virar e encontrar respostas, porque senão o seu negócio fica para trás mesmo, senão você perde o cliente, perde a lucratividade, perde o faturamento e aí corre o risco de até fechar o seu negócio. Então, é bom você fazer esses alertas, porque a gente também, de certa forma, tem uma proposta de ser educativo, pedagógico até nessa linha de podcasts do Sindinfor. E eu quero te agradecer muito por tudo isso, pelo seu tempo, pelo compartilhamento de tantas informações. Mas antes do tchau, eu quero que você faça uma previsão para todos nós, consumidores deste mercado que cresce, passou aí uns abalos recentemente por falta, inclusive, de matérias-primas, de insumos para a produção dos carros no Brasil e no mundo, né? Não foi um problema brasileiro, mas a gente sabe que as coisas estão se acomodando e eu quero entender o seguinte: o que vem de novidade por aí, num raio talvez de 6 meses, ainda neste ano, no começo do ano que vem, algo que possa chamar a atenção do nosso consumidor? Prepare-nos. O que vem são as facilidades que vão ser criadas e desenvolvidas cada vez mais para aproximar o cliente, né, de uma loja, né? E aí não só ferramentas, mas também o próprio produto, né? Então, assim, as montadoras vão voltar, né? Essa questão de insumo cada vez mais está sendo melhor trabalhada, né? Para que se você consiga criar uma retomada, obviamente, né? A passos não como a gente desejaria ainda e agora, mas vai acontecer. Então, assim, a gente está muito animado, muito esperançoso. Na verdade, eu nunca fiquei dentro de mim, sem essa esperança, né? Eu acho que ela nunca deixa de existir, né? E nesse ano ela só vem aumentando, né? Por quê? Porque vem acontecendo notícias boas, né? Entende? Então, assim, a população se vacinando, né? Essas taxas todas caindo e revertendo, e o mercado retomando, né? Vários mercados retomando, cada um
no seu formato, e o que a gente atua mais focado no momento aqui também. Então, assim, eu vejo muita ferramenta sendo criada para facilitar o cliente com esses produtos finais. Eu vejo a retomada desses produtos, né, acontecendo para voltar a tentar nivelar o mercado. Então, assim, caminha um final de segundo semestre de 2021 muito esperançoso de retomada, e um 2022 com um cenário bem mais amigável, né? Bem mais mesmo do que esses outros dois que a gente passou aí. Com certeza, Alexandre, gosto dessa mensagem otimista, eu também sou otimista, eu também acho que vamos sair mais fortes desta crise que, infelizmente, ainda gerou muito desemprego, muitos negócios ficaram frágeis a ponto de fechar as portas, mas o nosso mercado vai retomar, é um mercado com um impulso muito grande para crescer ainda, para se desenvolver. Se Deus quiser, isso vai acontecer num tempo mais rápido do que a gente imagina. Tomara que isso aconteça e que você volte para nos contar as novidades em outra série dos nossos podcasts. Eu quero muito agradecer a você, Alexandre Magalhães, por compartilhar conosco tantas informações. A gente chega agora ao encerramento do episódio de hoje. E lembrar que você que está nos acompanhando pode acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma de streaming preferida. É só escolher. E também você pode nos ouvir pelo IGTV e pelo canal oficial do Sindinfor no YouTube. Alexandre, muitíssimo obrigada, então, por tudo que você compartilhou conosco até agora. E fica aí o convite também, né, para que você possa, no futuro, nos contar outras novidades que vão surgir no seu setor. Inácia, muito obrigado a todos aí. Fiquem esperançosos, porque rumamos para um final de ano aí muito bom, e 2022... uma retomada muito forte em todos os segmentos. Podem esperar. E se faltar essa dose de otimismo, né, Alexandre? É só marcar um cafezinho com você lá na Alps One que você dá essa dose necessária para a pessoa seguir em frente. Fala a verdade. Com certeza, não me nego não. Não me nego nem para os meus, nem para ninguém que esteja, né, com vontade de acordar, né, e fazer algo diferente. Tá todo mundo convidado aí. E tá bom demais essa terra aqui, o pão de queijo é muito bom. Isso. Aí tudo bem, se a pessoa insistir muito, você oferece um chimarrão também, né? Pode tentar aprender a tomar, né? Porque é amargo esse tal de chimarrão. Eu não dou conta não, hein? Mas no frio é gostoso. O nosso frio já tá acabando, então acho que vai ter que esperar a próxima temporada. Alexandre, obrigada mais uma vez. Obrigado, Inácio. Um abraço a todos. Abraço. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso episódio. Eu espero, claro, que você tenha gostado, que tenha sido útil e que tenha sido inspirador para você. E olha, fica a dica e o convite. Siga o Sindinfor nas redes sociais e acompanhe bem de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui, mas é claro, conto com você no próximo episódio. Até lá!